chamada, você quer que a gente fique com o vídeo ligado, desligado? Como é que você prefere que a gente fique? Como você achar melhor. Se você quiser abrir na hora das perguntas, mas também a gente sabe que às vezes está com problema de internet, né? É mais complicado, então, do jeito que você achar melhor. Gravando, pessoal. Ok, gente, então, ó, boa tarde de novo a todos. Essa aqui é uma sala da categoria de Desenvolvimento de Tecnologia, modalidade 3. E o primeiro trabalho a se apresentar é o trabalho de inscrição 37, tá? O nome do trabalho é Medidor de Consumo Elétrico para Controle de Gastos via Wi-Fi, dos estudantes Pedro Miguel Cardoso Moreira e Catarina Borges Alves, orientado pelo Altair Martins dos Santos, da Escola Técnica Estadual Henrique Lage, lá de Niterói. Lembrando que vocês têm 5 minutos para apresentar e os avaliadores têm 15 minutos para dar as suas contribuições, ok? Vocês vão subir alguma apresentação? Sim. A gente tem um slide para apresentar. Então, podem subir e aí, quando vocês estiverem prontos, a gente começa a contar o tempo. Tá bom. Tá? Acho que pode começar. Iniciando agora, então. Boa sorte. Boa tarde. Eu sou a Catarina Alves. Boa tarde, eu sou o Pedro Miguel. E nós vamos apresentar o projeto Medidor de Consumo Elétrico para Controle de Gastos via Wi-Fi. Durante as nossas pesquisas, nós achamos um dado da Abracel que demonstrava a insatisfação dos consumidores em relação à sua conta de luz. 64% deles tentavam reduzir gastos e 87% consideravam a cobrança muito cara. E isso nos chamou muita atenção para a falta de controle que nós temos sobre o nosso consumo elétrico em tempo real. Em outra pesquisa, também achamos uma fala de um economista da DIEESE, o Schneider, que ele alertava para o fato de que uma família que tivesse um salário mínimo, que daria mais ou menos R$ 900 por causa de alguns descontos, e que tivesse uma conta de luz acima de R$ 50, já dedicava quase 10% do seu salário só para pagar a fatura. Isso nos incentivou a querer auxiliar no controle de gastos através da informação para o consumidor. Então, nós temos como objetivo no nosso projeto o compartilhamento de informações entre o medidor e o aplicativo, uma fácil utilização e visualização para o usuário, os valores de consumo já em quilowatt e em reais, e um gráfico do mês e alerta programável. Então, agora eu vou falar sobre a parte de materiais e métodos do projeto. O circuito ele vai ser baseado no controlador IMOS, onde será feita todas as conexões dos sensores de tensão e de corrente alternada não invasiva. Nós teremos que utilizar um conversor AD para fazer essa comunicação entre o IMOS e os sensores, porque o IMOS só tem uma entrada analógica. Depois que recolher essas informações, ele vai publicar elas num broker, no protocolo MQTT. Agora, falando a parte do aplicativo, ele vai ser feito numa plataforma chamada App Inventor, e o principal objetivo dele é mostrar em tempo real o gasto de energia já em quilowatts, já convertido para reais. Ele vai apresentar um resumo diário sobre o consumo que você teve nesse dia, e ao final do mês ele vai apresentar um gráfico completo sobre cada dia e seu consumo próprio de cada dia. Como o nosso objetivo também é a fácil utilização do usuário, a gente vai utilizar o GPS do celular para que a tarifa seja identificada automaticamente de acordo com a localização do usuário. Então, ele não vai precisar preencher nenhuma informação sobre a tarifa, essas coisas assim. Já na instalação, vai ser feita de forma simples e não requer um conhecimento avançado sobre conexões e eletrônica. Já na parte de testes e análises, nós vamos verificar em laboratório a precisão de todos os sensores e se todos os valores estão de acordo. Depois, nós vamos instalar ele em uma residência para fazer a compatibilidade dos valores a longo prazo e construir uma tabela de margem de erro. Depois, a gente vai verificar o funcionamento do aplicativo e então a gente vai entregar um protótipo do projeto para usuários voluntários que, ao final do período, vão nos entregar um formulário de feedback para a gente ver o que precisa ser
modificado. Nós esperamos um resultado positivo com o projeto, onde tenha ocorrido a economia de energia, fácil instalação e fácil utilização para o usuário. E o custo dos principais componentes do nosso circuito ficou em cerca de R$ 150, e todo o nosso projeto foi planejado para um sistema monofásico. E nós agradecemos a atenção pela apresentação e já estamos abertos para perguntas. Ok, pessoal, obrigada pela apresentação. Quem quer começar? Laís, Rose, Jéssica, vocês podem ficar à vontade. Lembrando que a gente tem 15 minutinhos. Oi, posso começar então, Renata? Oi, Renata, tá ouvindo? Pode sim, pode começar. Ah, tá. Bom, gente, que legal, né? Que vocês pensaram nesse trabalho. Vocês deixaram um problema bem claro, né? Preocupados com os consumidores e com questões de gasto de energia que pesam no orçamento familiar, né? E, assim, muito interessante a ideia que vocês tiveram, né? Muito interessante a maneira que vocês estão dando solução para um problema que é real, né? E que afeta a vida de tanta gente. Agora, eu também colocaria sugestões, né? Eu também colocaria, né, como justificativa, assim, a questão ambiental, que está envolvida com o gasto de energia, né, de energia elétrica, que é uma questão financeira, é uma questão econômica, mas também é uma questão ambiental. E muitas vezes as pessoas não sabem aonde que está saindo, né, essa energia que está sendo gasta todo mês. Então, da maneira que vocês estão propondo, a pessoa já vai estar, né, pode fazer seus próprios testes e tal, e é bem, bem interessante. Bom, sobre a parte técnica, né, como vocês mesmo colocaram, é bem simples, e aí seria também legal, de repente, colocar no projeto a questão do orçamento, né, porque se vocês forem pedir ajuda para alguém, para poder pagar, né, porque por mais que o custo não seja tão alto, R$ 150, é um custo, né, e vocês algumas vezes vão ter que replicar. Então, se vocês pudessem acrescentar também no projeto, né, esse orçamento, eu acho que ficaria mais completinho, né? Eu não li o projeto, mas eu acredito também que vocês já tenham colocado as fontes, né, as referências, mas se não colocaram, também é interessante colocar as fontes e as referências no projeto final, tá? Parabéns mesmo, adorei o trabalho de vocês. Aí, na hora de voluntariar, eu não tenho muita certeza se o sistema, eu acho que o sistema da minha casa é bem básico, tenho quase certeza, mas senão eu já ia pedir para vocês me voluntariarem aí para testar o sistema de vocês, que é amei de paixão, tá? Parabéns para vocês, parabéns para a orientação, foi muito bem feita e eu espero sucesso aí no trabalho. Muito obrigada. Obrigada, Rose, Jéssica, Laís. Posso falar? Então, Claro. Laís. Deixa eu abrir aqui para 2 minutos. Parabéns, meninos. Olha, eu estou impressionada porque esses dias mesmo eu estava aqui pensando. Eu e meu marido somos físicos, os dois têm doutorado e a gente tomou a surra para descobrir quanto que a nossa geladeira gastava. Só a geladeira. Eu falei exatamente isso para ele. Alguém já pensou em ter alguma coisa que monitora e a gente consegue ver, hoje em dia é tão fácil, e vocês aí, ó, lá no início já pensaram, e eu fico pensando o que vocês vão estar fazendo depois do doutorado, né? Nível nada. Então, parabéns pelo trabalho, é uma iniciativa muito importante, e como a professora Rose falou, pela questão ambiental, e eu trago um outro ponto pela questão social. A gente tem direito de saber quanto está gastando, não adianta chegar no final e tomar aquele susto da conta de luz, né? A gente sabe que agora no verão a gente evita até abrir, a gente deixa ela lá e abre só no último momento para não ficar triste. Então, parabéns.
eu fiquei muito intrigada até para ver o desenvolvimento do projeto de vocês, porque eu fiquei com duas dúvidas. Primeiro, quem atende o sistema monofásico, né? A gente ainda tem algum tipo de, assim, a maioria das instalações não são mais monofásicas pela sobrecarga. Então, eu sugeriria para vocês a pensar numa possível adaptação para outras fases, para um modelo multifase, né? Porque isso já expandiria o projeto de vocês. Fiquei muito interessada em saber como essa instalação é feita, né? Em que parte da rede elétrica é feita, na saída do relógio, se isso viola alguma regra da companhia de energia. Isso acho que é uma coisa que precisa ficar atento. E eu queria ouvir de vocês aí rapidamente como vocês pensam em divulgar isso. Porque eu estou pensando que vai dar certo, que vocês vão fazer e que daqui a 2 anos eu vou estar comprando isso na Leroy Merlin. Então, Tá, posso falar então da parte da instalação? claro. Tá, então, a instalação ela vai ser feita na caixa de disjuntor da sua casa, dentro da sua casa. Ah, interno. Então, interno. Então, não vai precisar violar nada do relógio, não vai precisar pedir permissão para ninguém, vai ser dentro da sua casa. E o próprio usuário poderia instalar. Seria uma coisa simples. Sim, assim, sim, é uma coisa simples, uma coisa simples. É como se fosse botar um disjuntor novo, até mais simples até. Ah, entendi. Tá ok, então. Parabéns. Parabéns pela orientação, pelo trabalho de vocês nesse ano horroroso. Espero encontrar vocês na FACT ano que vem presencialmente. Parabéns. Obrigada, Laís. Jéssica? Olá, tudo bom, gente? Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, parabenizar, o trabalho está muito bonitinho, muito bacana, né? Imagino o trabalhão que não deve ter dado. E eu tenho algumas umas perguntas e, na verdade, sugestões assim, né? para o desenvolver do projeto. Então, inicialmente, saber se vocês pensaram no número de residências teste, né? Que vocês falaram que vão testar primeiramente nas residências. Então, pensar num número que seja viável, né? Para vocês terem dados de confiança. Segundo, como vocês têm esse plano, né? De tornar o medidor acessível, tornar ele também, na hora de passar para o aplicativo, inclusivo para pessoas com deficiência, por exemplo, deficientes visuais, né? Vocês podem colocar, não sei, uma programação que fale, né? Algo do tipo, né? Que tem o som, a voz. Então, tenho essa pergunta, essa primeira pergunta, se vocês pensaram no número de residências teste, e essa sugestão, né, de tornar o projeto de vocês acessível e inclusivo também, tá bom? Mais uma vez, parabéns. Respondendo a pergunta da quantidade de casas teste, a gente tinha pensado em um número em torno de umas 5 residências, porém, se a gente achasse que os valores ainda, se o resultado ainda não tivesse parecendo tão confiável assim, a gente ia aumentando a quantidade até que a gente achasse que estaria suficiente, que os resultados realmente tivessem agradado a todo mundo, a todos os usuários e a gente também, se a gente conseguiu atingir o nosso objetivo. E respondendo a pergunta de acessibilidade, a gente não tinha pensado nessa hipótese, mas eu acho uma ideia muito boa para incluir mais gente, né, no aplicativo, e dá assim para colocar uma programação no aplicativo que dá para cego poder mexer. Eu achei muito boa a ideia, já até anotei aqui já. Ah, maneiro. Obrigada, viu, gente? Parabéns. Obrigada a você. Valeu. Então, mais nenhuma consideração, a gente pode passar para o próximo trabalho. Todos aí, a Ana, a Júlia, o Guilherme e o Igor, vocês estão na mesma posição, não é isso? Uhum. Então, o próximo trabalho vai ser o trabalho 48, sensor portátil medidor da potabilidade da água. Os estudantes que desenvolveram foram o Guilherme Firmino dos Santos, o Igor da Silva Lucena e a Ana Júlia dos Santos Arruda, orientado pela Bárbara Candice e co-orientado pelo Altair Martins, do Instituto de Aplicação Fernando R. da Silveira, CAP-UERJ. Lembrando de novo que vocês têm 5 minutos. Vocês vão subir alguma apresentação? Não?
Não. Não? Então, posso começar a contar o tempo? Vocês estão preparados? Sim. Beleza, então. Boa apresentação, meninos. Boa tarde a todos. Meu nome é Igor da Silva Lucena. Meu nome é Angela dos Santos. Meu nome é Guilherme Firmino dos Santos. Bom, e hoje nós vamos apresentar explicar um pouco sobre o nosso projeto, que é um sensor portátil medidor da potabilidade da água. Então, inicialmente, para a problemática, resolvemos fazer algumas pesquisas e acabamos no site da OMS, onde descobrimos que 2,1 bilhões de pessoas não têm acesso à água potável em suas casas e 4,5 bilhões carecem de saneamento básico. Por isso, resolvemos fazer pesquisas sobre como iríamos fazer o nosso sensor. Então, acabamos achando uma dissertação de um engenheiro químico chamado Luiz Gomes Júnior, da Universidade Federal de Minas Gerais, onde ele falava que para a medição da água, para sabermos se ela está boa ou não para consumo, a gente precisa de 4 componentes, que são pH, turbidez, a cor e o cloro. E para isso também decidimos fazer uma visita à SEDAI, para sabermos se realmente poderíamos confiar nessa pesquisa e adquirir mais conhecimento sobre o nosso próprio trabalho. Bom, do início do trabalho até agora, houveram algumas mudanças em relação ao protótipo e em relação à montagem do projeto e principalmente também em relação ao pH, que seria utilizada a tira reagente, que era para o pH. Porém, a gente queria também medir o cloro, que é um parâmetro tão importante quanto o pH. Então, a gente fez mais pesquisas sobre isso e encontramos uma tira reagente que mede, além desses 2 parâmetros que nós precisamos, mais 14 parâmetros que são essenciais também para a água. E a gente pensou, por que não utilizar também, né? Essa daqui é a tira reagente. Esse é o nosso diário de bordo. Essa daqui é a tira reagente e essa caixinha onde comparamos o padrão da tira com os padrões da caixinha. Bom, antes de tudo, eu vou dar uma geral aqui sobre como está agora. Bom, nós vamos utilizar um sensor de turbidez, um sensor de cor, 2 sensores de presença, um Arduino, um transmissor Bluetooth e vamos fazer um aplicativo no app Invento. Bom, sobre a tira reagente de cloro, em pH, que também tem outros parâmetros, ela funciona basicamente dessa maneira. Você pega ela, põe ela em contato com a água durante 5 segundos e após 5 segundos você tira a tira reagente, deixa fora por 30 segundos até as cores aparecerem, dando o resultado desses parâmetros. Tá, e nessa tira a gente vai utilizar da seguinte forma no nosso trabalho. Vai ter um recipiente com a água e aí vai ter 2 canaletas. Uma canaleta que vai estar vazia, sem nada, e uma que vai estar com a água em questão. Você vai pegar essa fita, vai mergulhar, e aí vai ter uma indicação sonora no aplicativo que a pessoa ter que deixar a fita por 5 segundos dentro da canaleta com a água. Aí, após 5 segundos, você retira. Aí, no aplicativo vai ter uma indicação de 30 segundos para você esperar. E aí, após esses 30 segundos, você bota na outra canaleta, que aí o sensor de presença vai detectar. E aí, vai ter uma indicação também no aplicativo para você retirar lentamente. Após você vai retirando lentamente, e o sensor de cor vai ler cada parâmetro enquanto você retira. E, enquanto isso, o sensor de turbidez já vai estar dentro da água em questão e também já vai mandar tudo para o Arduino, vai por Bluetooth mandar para o aplicativo e, no final, vai ter um diagnóstico da água para saber se ela está boa ou não para consumo. Bom, outra mudança que eu queria destacar também é sobre o plano de pesquisa. A gente colocou que a gente utilizaria 3 LEDs. Um LED vermelho, um amarelo. Só para avisar, tem 1 minutinho, tá? Para vocês encerrarem. 1 minuto. Um vermelho, um amarelo e um verde. Isso daqui são os LEDs, um verde, um amarelo e um vermelho. Porém, nós mudamos para o transmissor para mandar essas informações para o aplicativo que vamos fazer. E é isso. Muito obrigada pela atenção de todos. Então, vocês encerraram, né? Sim. Então, vamos abrir para avaliação. Quem gostaria de começar? Rose, Jéssica, Laís.
Alô? Pode começar de novo. Fica à vontade, Rose. Então, eu tive um pouco de dificuldade para ouvir o que os meninos estavam falando, né? Deu para entender o trabalho todo, mas eu tive muita dificuldade. Eu acho que a minha internet está ruim e está falhando. Não sei se nem se vocês estão me ouvindo, porque o rostinho dela Está está falhando mostrando que está com bastante dificuldade. a sua. A sua internet está falhando bastante. Eu consegui ouvir Então, bem. eu vou tentar falar rapidamente só para, né, para falar alguma coisa, para dar um retorno, mas eu tive dificuldade. Assim, também achei que está bem justificado, né? O trabalho ele tem a sua grande relevância. Agora, o que eu não entendi, né? Achei fantástico, achei que a ideia é muito boa, mas assim, eu queria entender o papelzinho que vocês vão mergulhar. Ele é com indicação ou ele tem alguns sensores, né, de alguns eletrodos, alguns metaizinhos? Como é que funciona esse papel que vocês vão mergulhar? Porque se tiver cor, eu não entendi depois se for cor, eu não entendi a troca, né, para dali do aplicativo. Eu não entendi como que o sensor de vocês ia conseguir. Então, o que Fala, acontece? querida. Quando a gente mergulha, o papelzinho vem e tem as cores. Quando a gente mergulha, a água entra em contato com as cores e muda as cores dela. De acordo com a qualidade da água. De acordo com a qualidade da água. E vem as tiras, reagentes, e vem a caixa onde ela vem os padrões. Então, tem os padrões. Se você mergulhar e aparecer, por exemplo, vermelho, é porque está ruim. Se aparecer amarelo, é porque está bom. Se aparecer verde, é porque está bom. Mas isso varia entre todos os 14 componentes que estão ali na tira. Então, cada um vai dar uma cor e elas vão ser padronizadas, elas vão ser, como posso dizer, comparadas com os padrões da caixinha. E aí, pelo aplicativo... Até aí eu entendi. Até eu não entendi como que isso vai ser transmitido por Bluetooth, entendeu? Vocês vão ler, falar, é isso? Então, não, a pessoa, o usuário, não vai precisar entender como funciona muito bem a tira reagente. Porque tudo isso a gente vai fazer um programa no Arduino para que possa entender com o sensor de cor. Tanto que essa parte do retire lentamente vai ser o sensor de cor lendo cada cor que apareceu de acordo com os parâmetros que foram analisados na tira. Ficou melhor? Ficou claro? Entendi. Tá. Então, esse Arduino, né, que fala, esse Arduino, ele vai... Você vai escrever, porque o que acontece? Cor é cor. Né? Para ele passar uma informação para algo, ou você tem um leitor de cor, né? Ou você vai ter alguma coisa que tem os fiozinhos que mostrem os pulsos. Né? Que pode ser uma corrente elétrica, né? Não dá para ouvir, né? Tá, então que seria uma corrente elétrica. Mas eu entendi, agora eu acho que eu entendi. Vai ter as cores e aí a pessoa vai e coloca a informação, né, no Arduino e daí ele manda para o Bluetooth. Entendi. E para o aplicativo que legal, vai gente. as instruções também e as informações. Para ele fazer uma classificação geral com base nesses parâmetros que vocês determinaram via indicadores, né? Isso. Ficou bem legal. Então, tá, gente, parabéns, tá? Parabéns aí o trio. Eu posso fazer ser chata, ser, né? Professora, mãe, essas coisas. E vocês estão sem máscara? Então, aqui esse local que a gente está... Juntinhos aí, aglomerados. Oi? Vocês estão juntinhos e aglomerados aí, né? Então, é porque nesse local que a gente está aqui, tem uma higienização antes e também, se alguém estiver sentindo algum sintoma, a gente tem que fazer o teste e mesmo sem o teste, a gente tem que ficar em casa. Entendi. Tudo bem? Tá bom, queridos. Parabéns, tá? Amei o trabalho de vocês. Obrigada. Acho que eu falei muito. Nada. Obrigada, Rose, Jéssica, Laís. Vou falar.
Vamos seguir a ordem. Oi, meninas, parabéns pelo trabalho. Estou aqui perguntando assim, onde é que vocês estão que tem um quadro desse que eu estou invejando? Um quadro desse na quarentena na minha casa. O trabalho de vocês é muito interessante e da mesma maneira como o grupo anterior, né, que estava se preocupando com energia, vocês estão se preocupando com um direito básico, né? Todo mundo tem direito a uma água de qualidade e a gente tem um serviço muito precário, né? E não tem acesso. Acho que a professora talvez eu vou falar o que eu entendi, aí você me fala se está certo. Você tem a fitinha de pH, uma fitinha de pH comum, né? Que a gente usa normalmente. Então, você vai colocar a fitinha, ela vai ter uma graduação, você vai tirar lentamente. Aí, um sensor de cor ligado a um Arduino, a uma coisa robótica, né? Vai ler aquilo ali, aí vai passar a informação para o Arduino por Bluetooth e vai para o aplicativo. Isso. Isso vai para o aplicativo e então a única coisa que o usuário tem que saber é ler o aplicativo. Todas as informações vão ser decodificadas no aplicativo. Então, se ele decorar que a fitinha está verde ou está azul, isso influencia? Não, isso não influencia. Saber essa classificação? Não, né? Porque o que vai ler é o Arduino. O Arduino vai ser programado para ler e bater os padrões para ver se a água está ou não boa. Aí vocês vão fazer toda a programação baseada na caixinha de fita. Sim. E também aí depois ele só vai ler, no aplicativo vai aparecer para ele, ok, a água está boa, não, a água não está boa. E essa qualidade da água vocês estão relacionando com o pH. Somente. Não. O pH... São 14 parâmetros diferentes. Os principais são o cloro, o pH, a turbidez e a cor. São os principais parâmetros a serem analisados para verificar a potabilidade da água. Então, melhor que a SEDAI, então, né? Mais completo que a SEDAI. E aí, essa proposta de vocês é que a pessoa tem em casa, porque, por exemplo, seria interessante, por exemplo, ter isso na água do bebedouro, da escola de vocês. Então, por isso que a gente fez para o nosso sensor ser portátil. Ele é um recipiente com uma água. Então, tipo, quer medir a água da casa, pode colocar a água da caixa d'água dentro do sensor, que ele vai medir. Quer medir a água, tipo, da casa da vizinha, só colocar a água no recipiente que ele vai medir. Não é nada que você instale, você carrega ele, é um equipamento. Isso. Você leva ele para qualquer lugar. E vocês têm... A última coisa, Júlio. Vocês têm ideia do custo, de quanto isso vai custar? Porque o Arduino, a gente sabe que pode ser R$1 ou R$1.000, né? Dependendo de onde você compra um sensor. Então, inicialmente a gente estava com essa ideia, assim, de baixo custo, porém a gente... os materiais utilizados vão encarecendo e tudo mais, mas a gente tenta fazer o possível para fazer o barateamento desse protótipo, entende? Ah, que legal. Tá bom. É uma coisa que vocês estão ainda pensando, né? Sim, foi uma coisa que a gente se preocupou. Porque é isso, né? O Arduino, às vezes, uma coisinha é baratinha e a outra é extremamente cara, que você nunca consegue comprar, né? Então... Esse sistema dos 3 sinalizadores que a gente utilizou, a gente não ia utilizar o sensor Bluetooth porque não é todo mundo que tem um celular em casa. Então, a gente preferiu tentar utilizar os sinalizadores, porque é uma coisa muito mais simples e também não encarece o projeto. Mas aí a gente acabou voltando para o transmissão Bluetooth porque a gente achou que com os 3 sinalizadores, que seriam os 3 LEDs, tipo o verde, o amarelo e o vermelho, ficaria muito básico. Por exemplo, dá um amarelo e a pessoa pensa, mas por quê, o amarelo, sabe? Né? O amarelo Exatamente. É meio termo. Então, eu bebo ou não bebo? Mandar, tipo, um mini diagnóstico para o aplicativo, sabe? Mais completo do que o que a gente tem na conta de água, normalmente. Né? Tá bom, parabéns. Obrigada. Pelo trabalho de vocês. Espero que vocês desenvolvam aí ao longo de 2021. Muito obrigada. Obrigada, Laís. Obrigada, Laís. Jéssica, alguma consideração? Acho que chegou a minha vez, né? Boa tarde, pessoal. Parabenizar vocês também pelo trabalho muito bacana, como as outras avaliadoras já falaram, né? E eu já fiquei me imaginando carregando isso para as minhas trilhas, usando nos riachos. Já fiquei imaginando isso. Vendo a apresentação de vocês lá no YouTube, né? Antes de vir aqui,
eu fiquei com dúvida, pensando, será que eles só vão fazer a medição do pH e tudo mais? Mas depois, aqui na apresentação de vocês, ficou claro, né, que vocês vão olhar outros fatores também que influenciam nessa potabilidade, né? A minha pergunta é se vocês têm como saber alguma coisa sobre os micro-organismos que estão ali, se teria nesse programa, né, como ver também a presença de micro-organismos, porque a gente sabe que a água ela é um veículo muito forte de várias doenças, né? Então, acho que é uma coisa, no mínimo, interessante só para se pensar. E eu trabalhei um tempinho com água também, e a gente usava, quando a gente ia nos riachos, coletar tudo mais, a gente usava um protocolo de avaliação rápida, chama PAR. Depois, se vocês quiserem, eu posso passar a referência do Calixto, o autor, né, desse artigo. E ele fala também que é importante as pessoas, além de fazerem essa análise da água, elas olharem ao entorno. Então, por exemplo, eu lá na minha trilha, usando o equipamento de vocês portátil, o sensor portátil, eu também poderia olhar outras coisas do ambiente que influenciam nessa potabilidade, né? Eu olho, não, só tem matas. Não, tem um veio de esgoto. Ou então tem lixo jogado perto, né? Essas coisas também influenciariam, né? Então, acho que vale a pena também vocês darem uma lidinha nesse artigo, né? É um artigo em português, é fácil de ler. E pensar também nessas coisas. Não sei se, às vezes, no programa, no aplicativo de vocês, colocar alguma coisa descrevendo isso, falando para as pessoas que estiverem usando, sei lá, numa trilha igual eu, né? Pensarem em olhar também o ambiente ao entorno, ver como é que tá, se é um ambiente que parece saudável, né, ou não, tá? Então, acho que é isso, era mais isso e parabenizar vocês mesmo, tá bom? Obrigada. Respondendo essa pergunta, por exemplo, um exemplo de micro-organismos, vamos supor, coliformes fecais ou totais. Nessa dissertação que a gente fez a pesquisa, que a gente se baseou para fazer a pesquisa, o engenheiro químico ele diz na sua dissertação que se o teor de cloro estiver em um bom nível, que o cloro que a gente vai medir, se estiver em um bom nível, você pode anular a questão de medir os coliformes fecais ou totais da água. Eu acho que também outra questão é sobre materiais dispersos ou dissolvidos na água também, que você deve estar falando. Então, a turbidez, a luz, o turbidímetro, que é o sensor de turbidez, ele possui um LED emissor e um fototransistor. Esse LED emissor, ele manda um sinal para esse fototransistor. E dependendo do sinal que dá aqui, é a turbidez que vai ler, porque dependendo do que tiver na água, dificulta a passagem dessa luz. Entendeu? Ficou claro? Sim. Sim, obrigada pelas explicações. Nada. Boa tarde. Bom, alguém mais fazer alguma consideração? Encerramos a avaliação? Bom, então Posso encerrar a gravação? Pode encerrar. Encerrar agora. Ok.